Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai continuar o assunto que nós havíamos iniciado sobre o aparelhamento de Estado no Brasil. O aparelhamento de Estado no Brasil foi feito segundo o projeto de Gramsci. Não foi feito. O Brasil já é um país comunista. O Brasil não tornar-se-á comunista em futuro remoto. O Brasil é um país comunista, segundo o modelo gramsciano. Esse modelo tem vários estágios de implementação. O estágio brasileiro é absolutamente avançado. Absolutamente. Faltam pequenos detalhes para alguma coisa geral. Agora, o Brasil já funciona dentro do modelo comunista gramsciano. Existe uma diferença entre a forma como o Estado brasileiro está funcionando e a população, em sua grande maioria, que não é comunista e sequer acredita no comunismo. Então, o cenário brasileiro hoje é um cenário extremamente complexo. Muito mais complexo do que vocês possam pensar. O cenário brasileiro hoje é infinitas vezes pior do que o de 64. Por algumas razões rápidas. Primeiro, em 64 havia a notificação clara de que os comunistas estavam tentando tomar o Brasil. Hoje nós não temos isso. Aliás, a palavra comunista não é usada, usa-se esquerda. A palavra esquerda dilui a atuação criminosa dos comunistas, porque eles se camuflam. Os comunistas sempre atuam como um camaleão, eles se ajustam ao ambiente. Segundo, comunistas são psicopatas, todos eles. Uma vez que você foi infectado pelo vírus, isso é um vírus do mal, dificilmente o indivíduo se desinfecta. Então, é raríssimo o caso de um indivíduo que era comunista e fez o caminho inverso. Raríssimo o caso do indivíduo que faz o caminho inverso e de fato se purifica do mal dentro dele. Há inúmeros casos de indivíduos que são comunistas conversos ao lado do bem, mas de vez em quando esses indivíduos brota de dentro deles o vírus que eles não conseguiram extirpar e eles saem agindo como comunistas no tempo em que eram comunistas. No Brasil, há alguns casos clássicos de indivíduos que têm esse tipo de atuação. Que não são comunistas mais, teoricamente. Mas o vírus não saiu deles. Não é? No programa passado, nós havíamos alertado, no primeiro programa sobre isso, aliás, nós havíamos alertado que a revolução de Gramsci é absolutamente cultural. Ela não está em outro campo. Ela é cultural. A cultura é muito mais importante do que a política, porque a política é a expressão da cultura vigente. Ou seja, os debates que serão levados a plenário dentro do parlamento são debates de cultura, são debates no campo das ideias. Porque um projeto de lei é ideia, ele não é um projeto de lei. É preciso entender o que é um projeto de lei. Ele é uma ideia. Não é? Pois muito bem. Nisso reside a estrutura de Gramsci. Gramsci faz uma revolução silenciosa, é um projeto de reengenharia social. Reengenharia. Então, qual é a palavra que define o projeto gramsciano? Que está contido nos 8 cadernos do cárcere. Reengenharia social. Você altera completamente a civilização, a cultura, você vai alterando-a por dentro, você vai destruindo a cultura, tornando-a monstruosa, tornando-a irreconhecível, tornando-a desprezível, tornando-a contestável, como, por exemplo, quando o filho acha que tem o direito de contestar a autoridade do pai, isso é Gramsci. É Gramsci. Quando o aluno xinga o professor, é Gramsci.
Por mais errado que esteja o seu pai, dentro da casa dele ele é autoridade. Conversar e desautorizar ou desrespeitar não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Isso é Gramsci. Não é? O desrespeito. Dizer que a criança tem direito de decidir sobre o que ela quiser é Gramsci. Quem tem direito é o pai, não é o filho. Dizer que o pai, os avós, são culpados e têm que pagar pensão porque o filho irresponsável teve um filho e não arca com as despesas e a justiça culpabiliza o avô e não os pais, é Gramsci. Ir inchando cada vez mais o Estado, dando uma sequência de benefícios, como Bolsa Família, Bolsa Pensão para juiz, 13º, 14º, 15º, 20º. Não existe Estado inchado. Alguém está pagando a conta. Isso é Gramsci. Agora, quem é que quer abrir mão dos seus privilégios pessoais? Um indivíduo que ganha 15 mil de salário, mais 15 mil de abono entre bonificações, ele ganha 30 mil. Você acha que ele vai abrir mão de 30 mil reais? Mas é evidente que não. Você acha que ele vai aprovar o político que fala que vai suprimir os 15 mil reais dele? Mas é evidente que não. Por quê? Porque ele já está dominado por Gramsci. É assim que funciona. Então nós estamos falando de uma guerra no campo cultural. Há alguns livros importantes, e eu sempre trago bibliografias, procuro trazê-las em português, porque muitas pessoas não leem em outras línguas, não falam outras línguas. Esse livro aqui, As Ideias Têm Consequências. Há ideias boas e há ideias más. Se você não conhece a ideia que está colocando dentro do cenário, você não tem a menor capacidade de analisar a consequência da ideia. Isso se chama analfabetismo funcional, onde o indivíduo é capaz de ler um texto, mas ele não é capaz de interpretar a ideia no texto. É isso que é o analfabeto funcional. Esse outro livro é muito importante, Como a Picaretagem Conquistou o Mundo. Isso mostra uma série de farsas que diz respeito ao campo intelectual, jornalístico, etc., que foi criando uma cultura completamente falsa. Um outro livro no campo da academia é isso, Imposturas Intelectuais, como é que intelectuais mentem dentro das academias. Esses 3 livros, por exemplo, são importantíssimos para entender o campo do debate das ideias. Né? Ou entender que as ideias têm consequências. Gramsci é ideia pura, é cultura. Né? Então cultura não é o que o MEC produz, não. Cultura é uma coisa muito mais séria e muito mais profunda. Cultura são os valores, é o seu comportamento, é a sua forma de pensamento, é a cultura que nutre, que está na base disso tudo. Então vamos ver. Esse livro aqui nós havíamos falado que vamos mostrar para vocês. Então como é que o Brasil se tornou comunista? O Brasil se tornou, o primeiro processo que foi feito dentro do campo cultural. Quando o campo cultural estava completamente tomado, isso foi levado para o campo do cenário político. O cenário político brasileiro, vejam que 88 é um marco. Eles tiveram que fazer primeiro uma Constituição, para a partir daquela Constituição, aí sim, ir implementando outras fases do projeto. Mas a Constituição de 88 designa uma das etapas finais do processo, que é a tomada do campo político. Mas o campo político só pode ser tomado porque já havia construído anteriormente um universo de teorias. Porque como é que você acha que uma Constituição é feita se ela não é feita em cima de ideias? Mas é óbvio que ela é feita em cima de ideias. São imposturas intelectuais, são picaretagens, é banditismo no campo das ideias. Isso é cultura. Cultura é aquilo que, entre outras coisas, compõe a ideia que norteia a sociedade, que está dentro da família, dentro dos valores, dentro dos preceitos, dentro da moral, dentro dos costumes, etc. Muito bem. Vamos ver aqui. Na página 50, como é que se faz uma hegemonia do Estado? Então, uma vez que o campo cultural já foi tomado, né, há uma transição somente depois, entendam? Somente depois que o campo cultural foi tomado. Há uma transição para a fase estatal, para a implementação do comunismo gramsciano na fase estatal, que é o seguinte.
Então nós estamos falando, para que o comunismo seja instalado no Brasil, nós temos uma luta pela hegemonia. O que é hegemonia? A hegemonia designa um pensamento dominante. Pensamento dominante. Quando o Leandro Carnal vai combater a escola sem partido, nós estamos falando de hegemonia. Em que campo? Das ideias. Quando o PT lança inúmeras resoluções e combate toda a direita dizendo que ela não presta, nós estamos falando de embate político? É claro que não. É ideia. Hegemonia intelectual. Não há nem nada que possa ser feito se não estiver fundamentado em ideia. É intelecto. É produção daqui. Uma vez que você consegue construir a partir daqui, você vai conquistar os meios de ação. Por exemplo, eu sou intelectual, produzo uma brilhante estratégia para invadir o Paraguai. Aí eu vou chamar o exército tem poder de invasão e vai executar a invasão segundo o que eu planejei. É assim que funciona. E é assim que é feito. Então, quando o comunismo vem para o Estado, ou seja, os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, é porque a ideia já é hegemônica. Você não pode tomar os poderes da República sem haver hegemonia intelectual já implantada há muito tempo. Tá? É assim que funciona. Pois muito bem. Luta pela hegemonia. Para você ter uma hegemonia intelectual, o que você precisa? Primeiro, organizar as classes subalternas. Segundo, fazer uma reforma intelectual e moral da sociedade. Terceiro, você tem que neutralizar o aparelho hegemônico da burguesia. 4, você tem que ampliar o Estado. Por fases. A luta pela hegemonia. Primeiro, organização das classes subalternas. O que são considerados classes subalternas segundo Gramsci? Organizações privadas voluntárias. Por exemplo, ONGs, associações, qualquer movimento, né, e qualquer organização que as pessoas se disponham a debater ideias. Clube de leitura, né, coisas assim absolutamente samba de roda, academia da cachaça, qualquer coisa que é feito por civis, aparentemente ingênuo. Então, você toma conta dessas organizações privadas voluntárias. Voluntárias, hein? Alguém resolve criar uma organização e vai ali, começa a reunir pessoa tal. Naquela conversa, o ser humano gosta muito de conversar, vai lançando uma ideia aqui, uma ideia ali, aquela ideia vai sendo consumida por todo mundo, defendida por todo mundo, pronto, daqui a pouco está tomado aquele campo. Organizações privadas de blocos hegemônicos. São aparelhos privados de hegemonia, tais como, por exemplo, sindicato, Rotaries. Aí você já passa para organizações já que não são civis, né? Elas já são organizações constituídas. É o mesmo processo, o indivíduo entra ali e começa a implantar o vírus da discórdia, da mentira e da maledicência comunista, com teorias aparentemente, que uma coisa os comunistas desenvolveram muito bem, teorias mentirosas e que são sempre muito suaves, defendem causas sempre favoráveis aparentemente ao povo. Reforma intelectual e moral da sociedade. Então você, primeiro, começa a falar que os maridos são seres muito opressores e que os maridos batem nas mulheres e que a figura do pai é uma figura deletéria, também a figura da mãe é uma figura deletéria, e a figura da família não presta para absolutamente nada. Você começa a implementar a ideia de que um general é um indivíduo perverso e maligno, de que um almirante é um déspota e um crápula, né? De que o presidente da empresa só quer saber de enriquecer e ser um chupinha e explorar os subalternos e vai por aí afora. Isso se chama reforma intelectual e moral da sociedade. Então, você começa falando, defendendo aparentemente uma causa, dizendo, você cria o chamado bode expiatório. René Girard é fantástico, é o maior intelectual sobre esse assunto, o assunto do bode expiatório. Você elege o bode expiatório e aquele indivíduo passa a ser o mal que todo mundo combate. E há inúmeros bodes expiatórios no campo da religião, da filosofia, etc, 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 até a família. Então, é a eleição do bode expiatório. Para que o bode expiatório é feito? Isso é uma forma silenciosa de você minar o senso comum que está presente dentro da cultura.
Então você começa a perverter, subverter, inverter, por fim você aniquila, né, a ideia de que pai é uma coisa boa, de que chefe de família é uma coisa boa, de que ser empresário é uma coisa boa, de que patrão é uma coisa boa, e por aí afora. Você subverte, perverte, transforma, deforma e depois você implanta o seu modelo. É assim que funciona. Conscientização política e ideológica. Aí eles usam sindicatos, universidades, doutrinação ideológica dentro das escolas. Eles começam a usar diferentes frentes de diferentes indivíduos no campo cultural, cinema. Vocês já viram a produção do cinema brasileiro? O cinema brasileiro, na década de 50, só falava de fome e miséria, né, e retirante nordestino. Depois o cinema começou a só vender pornografia. Agora o cinema brasileiro só consegue falar de lambança. Isso é marxismo cultural. Quer dizer, o Brasil não tem nenhuma outra coisa, nenhuma outra produção de qualidade, a não ser sexo, prostituição, vadiagem e pobreza? É isto que é o Brasil? Ora, sinceramente. Isso é a conscientização política e ideológica. Conscientização o quê? Ele não está te tornando consciente. Ele está te tornando consciente da ideologia dele. É isso. E para vender a ideologia dele, ele vai destruir a sua cultura. É assim que funciona. Formação do consenso. Claro. Como é que essa formação do consenso é feita? Através de indivíduos colocados em postos estratégicos. Você pega um comentarista de televisão, você pega um redator de jornal, né? Você pega um editor de revista, você pega um indivíduo que julga um parecer científico do CNPq, né? Você contrata qualquer autoridade aí numa determinada área e essa autoridade emite um parecer. O parecer é sempre favorável à causa deles. Sempre. Então, isso é o que se chama formação de consenso. Através de indivíduos estrategicamente colocados, já posicionados pelo gramscismo cultural, naqueles postos chaves, onde eles vão formando consenso. Né? Então você pega indivíduos que são teoricamente formadores de opinião, que têm uma audiência muito grande, né, dentro do público, e eles começam a formar consenso. Consenso coisa nenhuma. Eles começam a mentir e trazer o rebanho, o público, para a causa deles. Terceiro ponto, neutralização do aparelho hegemônico da burguesia. Por quê? É objetivo do comunismo gramsciano, bem como do comunismo socialista, destruir o capitalismo. Portanto, destruir o livre mercado mesmo, né, num sentido autêntico e genuíno do termo. Para quê? Para passar todo o controle para a mão do Estado. Ou para a mão de empresários específicos que eles controlam. Por exemplo, a Lava Jato está desvendando claramente esse esquema, onde a Odebrecht, inclusive, há vídeos, né, do Marcelo Odebrecht, falando para o Lula que, caso o Lula queira, ele, Odebrecht, vai lá pessoalmente inspecionar os mármores do Palácio do Planalto. Por que um presidente de uma grande empresa vai inspecionar o mármore do Palácio do Planalto, o chão do Palácio do Planalto, para ver se ele está sendo bem encerado? Só isso, só por isso, esse indivíduo tinha que pegar 40 anos de cadeia e o Lula também. Não é? Então, essas empresas, o socialismo não destrói completamente o capitalismo. O que ele mantém? Ele mantém o mercado capitalista funcionando na mão de apaniguados criminosos oligarcas. É isso que a Lava Jato, por exemplo, está mostrando. Então, isso dá uma aparência de que o país não é comunista. É só aparência. O comunismo internacional criou essa estratégia porque eles viram que o que eles fizeram, o que a Rússia fez, o que a China fez, o que Cuba fez, foi um tiro no pé, um erro colossal. Então, eles voltaram, né, fizeram meia-culpa e criaram uma outra modalidade de gente criminosa no poder. Lê do engano, não existe funcionamento econômico aqui coisíssima nenhuma. Né? A partir do momento que somente 10 empresas no Brasil inteiro ganham todas as licitações do Brasil inteiro, vocês acham que o Brasil é capitalista? Aonde? A partir do momento que uma rede de televisão detém 80% da concessão nacional, por que vocês acham que o governo não tira a concessão? Porque é precisamente através dessa concessão dessa rede que é
feito o grande massacre diário da manutenção do poder comunista, formando massa crítica da população mais pobre. É tão simples quanto isso. Então, neutralização do aparelho hegemônico da burguesia. Esse aparelho de coerção do grupo dominante visa destruir o grupo verdadeiro, a cultura verdadeira, através de esvaziamento, enfraquecimento do grupo, constrangimento e inibição e perda dos valores orgânicos. Isso tudo é cultura, gente. E, ao mesmo tempo, ele vai criando leis dentro do parlamento em que ele vai ampliando o Estado. O Estado vai ficando generoso. Vejam vocês que o Estado brasileiro é magnífico, né? Ele promove tudo, provê tudo, e depois ele permite os estados, os governadores fazerem uma lambança generalizada, gastar o que for e o que não for, prefeituras que não têm a menor condição de pagar o seu funcionário, o governo federal vem e generosamente paga os funcionários da prefeitura. Este aparente caos institucional é todo forjado. Todo. Porque à medida que o governo federal amplia a presença dele dentro dos estados, dos municípios, da vida do cidadão comum, ele passa a mandar em você sem que você se dê conta. Esse processo é diametralmente inverso ao que foi feito no comunismo na Rússia, no início do comunismo na Rússia. Hoje a Rússia está fazendo exatamente o que Gramsci determinou, né? Ampliação do Estado. Então o Estado vai criando uma identidade, ele vai dando uma identidade para a sociedade civil e para a sociedade política. Isso se chama a luta pela hegemonia. Essas etapas no Brasil já foram todas implementadas. Todas. Portanto, os movimentos de rua têm que realmente começar a ler esse livro, Desobediência Civil Pacífica, e outros livros que estudam a sério como é que funciona o comunismo. Caso contrário, é verter o nada dentro do vazio. Porque você não sabe, não tem conhecimento técnico para saber como é que a coisa opera. Se você não tem conhecimento, você não tem como lidar com esses psicopatas criminosos. Né? Se você não tem conhecimento, você vai ser uma massa de manobra na mão deles. Por melhor que sejam as suas intenções. Para finalizar, entenda o seguinte: não há diálogo com o comunista. Não há. Não há que fazer uma única concessão para um comunista. Não há coalizão com o pensamento comunista. Vejam vocês que o PT, durante décadas, não fechou acordo com ninguém. E eles venceram o cenário. É assim que tem que fazer. Eles estão corretíssimos. Né? Então não adianta agora, em prol da boa educação, porque eles vão cobrar da gente a boa educação. Nós estamos numa democracia, sim? Estamos, sim. Mas eu não tenho diálogo com quem fala que vai matar civis, com quem fala que vai dominar pessoas, com quem fala que a existência de Deus é um problema, com quem fala que a existência da família é um problema, com quem combate o capitalismo. Não há diálogo com essa gente. Mesmo. Então, o Brasil foi aparelhado pela cultura. Nós estamos discutindo o campo da ideia. Se as pessoas não entenderem que as ideias têm consequências e que tudo gira em torno de ideia, então primeiro você tem a ideia, que é adquirida com conhecimento de causa, com gente que sabe. Não é com achismo. Depois da ideia pronta, aí sim você vai buscar os caminhos para executar a ideia. Porque uma vez que você tem o cenário e as ideias, e todas as perspectivas possíveis, de cenários que podem ser construídos e de ações que podem ser feitas a partir do estudo do cenário e da implementação do campo da ideia, é aí que vem a fase de ação. O que os movimentos de rua estão querendo fazer? Agir sem ter fundamento.
Estão preocupados com rapidez. Tem que parar, estudar. Ah, nós não temos tempo. Mas é claro que tem tempo. Qual é a sangria desatada? É essa desesperança e essa falsa proposta de uma agilidade que está levando tudo a perder. Quando uma pessoa começa um processo já querendo obter resultados práticos e imediatos, isso é a forma mais eficiente de não conseguir resultado coisíssima nenhuma. Nenhum indivíduo em sã consciência começa um processo querendo no dia seguinte resultado. Isso é coisa de gente que não sabe fazer nada. Não tem a menor noção de planejamento ou de como uma casa se constrói. Como é que eu penso em botar o telhado da casa sem ter feito a sapata dela? Esse é o problema. Então dizer que primeiro nós vamos discutir a política e depois nós vamos discutir a cultura, ou primeiro nós vamos botar os militares lá dentro, ou o imperador lá dentro, ou tirar Dilma Rousseff lá dentro para depois discutir o campo das ideias, é isso que está dando água. O erro está aqui. Não está nada além daqui. O que tem que ser feito? Todos os movimentos de rua tinham que ter os seus indivíduos estudiosos, ou um corpo de estudiosos no Brasil inteiro, corpo único. Criar um tipo de um think tank de intelectuais. Gente séria. Séria no seguinte sentido, gente que ache, não só ache, gente que saiba que o comunismo está implementado. Porque gente que acha ainda que não está, por mais vigoroso e intelectual que ele seja, não está preparado para lidar com o problema. Não conhece o problema. Tem que identificar essas pessoas. O que os movimentos de rua têm que fazer? Criar uma macroagenda. Tendo essa macroagenda, criar um think tank. E um think tank feito com gente séria. Mesmo. Não é com gente que acha. A partir disso, o que esse grupo de intelectuais vai fazer? Estudar. Colocar o seu esforço. E apresentar para os grupos os cenários. E os grupos vão fazer com aquilo que quiser. Juntamente com isso, ao mesmo tempo do think tank, desobediência civil pacífica. O caminho é esse. É longo. É atrativo? Não. É sem esforço? Não. Mas quem é que faz alguma coisa na vida sem esforço? Só quem nasceu rico, não é? E o rico que não aprende a trabalhar, dilapida a própria fortuna. Portanto, é preciso criar base. Não há base no Brasil. E a culpa não é do movimento de rua, não. São os comunistas que tiraram a base. Se eles tiraram, nós vamos ter que fazê-la. Até o próximo. Conselheiro Acácio.